Hoje a gente vai tratar da atitude 12 até a atitude 17. Tá? Então vamos lá. Décima segunda atitude financeira. As pessoas ricas, elas pensam, eu posso ter as duas coisas. Olha só como é importante esse tipo de pensamento. A gente vive num mundo de dualidade, né? Quente, frio, direita, esquerda, em cima, embaixo. E normalmente a grande maioria das pessoas pensam, eu preciso ter uma coisa ou outra, ter uma coisa ou outra. E quando a gente fala de dinheiro, cara, ou eu tenho dinheiro ou eu sou feliz. Ou eu tenho dinheiro ou eu trabalho. Ou eu tenho liberdade ou eu tenho dinheiro. E nunca dá para ter as duas coisas. E as pessoas que pensam, que têm a mentalidade mais abundante, elas pensam, não, eu posso ter as duas coisas. Eu posso ter dinheiro e eu posso ser feliz, e eu posso ser generoso, eu posso ser bondoso, eu posso ser amável, eu posso ser mais coisas ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa de dualidade, ou uma coisa ou outra. Tá? Então, é quebrar esse paradigma e abrir a cabeça de que sim, a gente pode ter mais coisas ao mesmo tempo, a gente pode ser mais coisas ao mesmo tempo. E uma outra coisa é que quando a gente pensa que pode ter as duas coisas, a gente a gente quebra um paradigma de que, cara, eu preciso eu preciso ter algo e dar esse algo para alguém, e isso vai esgotar dentro de mim. Se eu tenho dinheiro e passo esse dinheiro para alguém, esse dinheiro não se esgota, ele não some. Ele sai da sua mão, mas ele vai servir outras pessoas. Então, imagina o seguinte, quando uma nota de 100 reais, ela serve centenas de pessoas, porque vai se passando de mão em mão. Ela não some, ela não se esvazia. Ela simplesmente saiu da sua mão e foi servir na mão de outra pessoa. E você recebeu algo em troca disso. Então, o dinheiro ele não se acaba, ele apenas troca de mão e ele está sempre servindo alguém. Então, o grande conceito aqui da dualidade é que você precisa se focar em distribuir o seu dinheiro por aí. Distribui o seu dinheiro. Faz dinheiro e distribui o seu dinheiro, porque esse dinheiro vai servir outras pessoas, assim como está servindo você na distribuição. Imagina que uma nota de 100 reais, ela vai passar por centenas de indivíduos e vai criar valor para todos. Ela passa por centenas de indivíduos e cria valor para todos. Então, cara, não viva uma vida de dualidade. Você pode sim ter mais coisas ao mesmo tempo. Quando a gente vive uma coisa ou outra, você se apega ao dinheiro. Você pega esse dinheiro e fala assim, cara, é meu. Não, você tem que estar sempre disposto a dividir e distribuir o seu dinheiro, porque ele vai te proporcionar outras coisas. Então, você pode ter dinheiro e ser outras coisas. Tá? Então, 12ª atitude. Posso ter mais coisas, ou as duas coisas. Tá? 13ª atitude. Pessoas ricas, elas focalizam no patrimônio líquido. Enquanto a grande maioria das pessoas, elas focalizam no rendimento mensal, as pessoas que realmente crescem e realmente ficam ricas, elas estão sempre preocupadas com patrimônio líquido. O que significa isso? É o quanto que elas têm de posse, é o quanto que ela tem na conta bancária, na conta de investimento, em propriedades, em imóveis. É nisso que ela foca. Ela não foca no quanto ela ganha por mês. Tá? Então você tem que focar em ações para fazer aumentar o seu patrimônio líquido. Tá? E aí aqui existem 4 tipos de entendimentos que a gente precisa ter. São quatro partes do seu patrimônio líquido que você precisa entender. A primeira parte
são os rendimentos, que é assim a grana que você faz por mês. E essa grana tem dois tipos de grana, que é a grana do rendimento ativo, que é aquilo que você trabalha e gera dinheiro. Mas tem o rendimento passivo, que é aquilo que você já tem em algum lugar que gera dinheiro sem você precisar trabalhar. Por exemplo, a grana que vem de um aluguel de um imóvel. Essa é uma grana que entra para você mensalmente e que não depende do seu trabalho. Então é um rendimento passivo. A segunda coisa é a poupança, que tudo que você guarda, né, que você faz que vai para o seu patrimônio ali de guardar, entra nesse campo aí da poupança. Então você precisa ter uma poupança ali, que é normalmente o que a gente chama de reserva de emergência, onde você deixa ali um pouco mais guardado ali para compor o seu patrimônio líquido. A terceira coisa são os investimentos. É que você pega uma parte dessa poupança e coloca num outro lugar e vira um investimento, que volta para ser uma renda passiva e que cai dentro da sua poupança ou cai dentro dos seus investimentos. Tá? Então, essas duas contas, elas trabalham juntas, poupança e investimento. Poupança e investimento. Então, esse é o terceiro pilar do seu patrimônio líquido. E o quarto pilar é a simplificação. O que significa isso? São os seus custos. Quanto mais simples for a sua vida, mais fácil vai ser você ter poupança e investimentos, principalmente poupança. Se você não tiver poupança, você não consegue desenvolver investimentos. Se você tiver uma vida muito cara, você não consegue poupar. E aí você não consegue evoluir dentro desse quadrante que é o rendimento, a poupança, o investimento e o seu custo de vida, que tem que ser baseado em simplificação. Então, dentro desse passo, dessa atitude aqui, que é o desenvolver o seu patrimônio líquido, você tem que estar focado em ações para aumentar o seu patrimônio líquido, aumentando seus rendimentos, engordando sua poupança e elevando o retorno dos seus investimentos e diminuindo os gastos pessoais através de um estilo de vida simples. Esse é o foco de quem quer desenvolver patrimônio líquido. Tá? Então, focar nessas 4 coisas. Beleza? 14º. Bom, então aí eu vou deixar aqui uma tarefa sobre esse passo, que é, primeiro, mensurar e acompanhar a execução do seu patrimônio líquido a cada 90 dias. Ah, Fabiano, mas eu não tenho nada de reserva. Então, a partir de agora, você vai começar a fazer essa ação. Tá? Então, começa a sua ação com o que você tem. Cara, você tem R$10 para começar a fazer sua poupança? Então, você vai começar agora. Coloca R$10 numa conta de poupança e assim que você for conseguindo, vai colocando um pouquinho por dia, um pouquinho por mês lá, e vai mensurando isso a 90 dias. Você vai começando a desenvolver a sua conta poupança. Tá? Então, começa a trabalhar em cima disso. Segunda tarefa aqui é conversar e, se possível, contratar um consultor financeiro e estabelecer com ele umas metas. É uma pessoa que vai ajudar você, vai auxiliar você a poupar mais e fazer a distribuição dessa poupança nos melhores lugares. Tá? Então, existe hoje consultores financeiros aí disponíveis que nem são tão caros assim, e às vezes você tem até uma pessoa que pode te auxiliar nisso. Tá? Então, 2 tarefinhas aí, tá? Vamos lá para o nosso 14º passo. Pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. E uma coisa que primeiro eu vou falar assim, o sucesso e o fracasso financeiro depende da capacidade de administrar o seu dinheiro e não da quantidade. A capacidade de administrar o seu dinheiro vai depender vai
levar você ao sucesso, ao fracasso. Existe uma crença aqui. A crença é, que as pessoas pobres falam para elas, quando eu começar a administrar, quando eu tiver dinheiro, eu começo a administrar a melhorar a minha administração. E aí que a gente tem que entender não é a quantidade, e sim ter um processo. A crença nova que você tem que instalar é, quando eu começar a administrar as minhas finanças, eu terei muito dinheiro. É essa crença que você tem que instalar. As pessoas pensam ao contrário. Quando eu tiver muito dinheiro, eu começo a administrar ele. Não, é ao contrário. Quando eu começar a administrar, eu vou ter muito dinheiro. Porque é preciso desenvolver essa habilidade. Você não vai ter mais dinheiro do que você tem hoje, até provar que é capaz de lidar com o que, até capaz que você é capaz de lidar com o que você tem hoje. Você não vai ter mais dinheiro que você tem, só depois que você souber lidar com o que você tem hoje. E uma frase importante, antes de você gerir uma fortuna, você deve ser capaz de administrar pouco dinheiro. Quem não tem capacidade de administrar pouco dinheiro, não vai ter capacidade de administrar muito dinheiro. As chances são que, se você receber uma bolada hoje, e não tem a capacidade de administração, de gestão do seu dinheiro, você vai perder esse dinheiro em pouco tempo. É isso que acontece com as pessoas que ganham na loteria, é isso que acontece com jogadores de futebol, que passam de um ano para o outro a ganhar muito, fecham contrato milionários, e depois que passam alguns anos, esse cara tá na pindaíba, perde todo o dinheiro, tá? Então, o hábito de administrar é mais importante que a quantidade de dinheiro. Você precisa desenvolver o hábito da administração. Então, aqui a tarefa é criar essa conta, que a gente vai dar o nome de liberdade financeira. Essa conta que a gente já falou aí no passo anterior, que é uma conta pode ser poupança, não tem problema, mas você vai desenvolver o hábito. Não é agora retorno sobre investimento. Eu quero desenvolver o hábito. Quero colocar lá R$10, R$20, R$30, R$50 por mês para desenvolver o hábito de criar uma conta que eu vou dar o nome de liberdade financeira. E você tem que desenvolver esse hábito agora. É essencial você desenvolver esse hábito agora. O que você tem agora. Tá? Mas sabendo que está sobrando super pouco, você vai começar com pouco. É com pouco que você começa. Tá? Só que aí a gente vive esse mundo de dualidade, sim. E muita gente perde o sentido para as pessoas, principalmente nesse início, que é duro. Por que a gente está fazendo isso? Então você tem que dar um sentido para isso, criando uma satisfação. Então você tem que criar duas contas. Essa sacada aqui é muito importante e eu quero que você preste muita atenção agora e anote ela. Você vai criar duas contas. A sua conta da liberdade financeira, onde você vai depositar aquilo que você pode, todo mês. Só que você vai pegar uma outra conta e vai depositar a mesma quantia. Tá, Fabiano, eu só consigo guardar R$50 por mês. Então você vai botar 25 em uma conta e 25 na outra. E o que é essa outra conta? É a conta da diversão. Porque você vai criar na sua cabeça um sistema de satisfação, que vai criar um equilíbrio entre eu poupar e eu me divertir agora. E aí você vai todo mês pegar essa grana e usar ela com algo que te satisfaça. Tá? Então, R$25, o que eu posso fazer com R$25 que possa me satisfazer? Eu vou lá e vou torrar esses R$25 me satisfazendo. O resto eu vou guardar. Eu consigo guardar um pouquinho mais. Guardei R$100, 50, 50, eu vou pegar 50 e vou me satisfazer. Só que você tem esse valor para se satisfazer. Então, você divide essas duas coisas. À medida que você vai se tornando melhor, vai aumentando seus rendimentos, vai conseguindo fazer essa distribuição maior, consigo botar
100 e 100, 200 e 200, 300 e 300, você vai aumentando a sua satisfação também. Muitas vezes as pessoas querem se satisfazer, mas não querem guardar. Então elas não têm esse controle. Você cria satisfação para você, mas à medida que você consegue poupar. Tá? Então, se você consegue poupar R$ 500, 250 é para você guardar e 250 para você se satisfazer. Essa é a melhor saída, porque você vai equilibrar. Você vai equilibrar e dar sentido para usufruir no longo prazo, mas não deixar de usufruir agora. Essa é a melhor forma, é a melhor estratégia que eu já aprendi para você conseguir levar para frente a sua liberdade financeira. Construir a sua liberdade financeira hoje. Tá? Então, zera toda vez essa conta aí que a gente chama de conta da diversão. E o T. Harv Eker, ele sugere uma divisão que a gente chama de divisão dos potes. Ele imagina que existem 5 potes, tá? 6 potes, na verdade. Onde tudo que você ganhar, você vai distribuir 10%. Então, você já tem aí 2 contas que eu já falei para você, que é a conta da liberdade financeira, a conta da diversão. Ele sugere ainda que você divida ainda em conta de despesas de longo prazo, que é, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa de um valor um pouco mais substancial, por exemplo, um carro, eu coloco nessa conta. Uma outra conta de educação financeira, que eu estou sempre alimentando ela para todo mês eu usar esse valor para me educar financeiramente, para gerar mais dinheiro para mim. E uma quinta conta, que é a conta das doações, onde eu vou me tornar generoso o suficiente para guardar essa grana e todo mês eu ajudar alguém com essa grana. E ele sugere que seja 10%, 10%, 10%, 10% e 10%. Então, 50% você vai distribuir nesses potes. E os outros 50% você vai usar no seu custo de vida. Olha que interessante. Então, você vai ter sempre essa divisão, você vai conseguir sempre dividir essa coisa, você vai estar sempre guardando para a sua liberdade financeira, sempre guardando para conquistar as coisas de longo prazo, sempre guardando para se divertir, sempre guardando para se educar e sempre guardando para doar e ser um generoso. E viver com os outros 50%. Esse é o desafio. Porque muitas vezes as pessoas hoje elas vivem com 100% do que elas ganham. Então elas não conseguem fazer essa divisão. E aí entra aquele conceito que é da vida simples. Quanto mais simples você deixar a sua vida, menos você vai usar para os seus custos mensais e conseguir trabalhar em cima dos potes. Tá? Então esse é o sistema de potes que o T. Harv Eker apresenta e ele é muito, muito, muito funcional. Beleza? Então vamos para o nosso próximo passo, que é 15º passo. Pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. E aí a gente volta naquela parte dos investimentos. Quanto mais você vai conseguindo crescer essa conta dos investimentos, você consegue fazer essa grana trabalhar para você. E é um conceito muito simples de entender, que é o conceito da alavancagem. Aonde que eu consigo colocar dinheiro que vai me voltar mais dinheiro? Esse é o processo. O que eu posso comprar que depois eu posso vender mais caro, que vai me voltar uma grana. Tá? Então, o conceito que essas pessoas entendem é que quanto mais o dinheiro trabalha, menos você precisa trabalhar. É simples, é esse conceito. Tá? Então, muitas vezes a gente quer aumentar a nossa energia operária, de ir lá fazer as coisas, e não quer aumentar a nossa energia monetária. Quando a gente aumenta a nossa energia monetária, eu estou colocando muito mais estratégia, estou pensando muito mais em olhar, observação, estudo de mercado, do que realmente falar, eu vou dar mais aula, vou caprichar, vou estudar mais tecnicamente. Eu começo a olhar de uma outra forma. Eu começo a olhar para o mercado e falar,
e entender no mercado, cara, onde que eu consigo colocar minha grana que volta mais grana. Para isso eu preciso de estudo, de dedicação, tá? E o que é o conceito de liberdade financeira? É o conceito onde você vai ter a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar, nem depender do dinheiro de alguém. Esse é o conceito de liberdade financeira. Então, quando você tem uma quantia que você investe em algo e esse algo retorna uma grana e essa grana paga o seu custo de vida, você é livre financeiramente. Esse é o conceito de liberdade financeira. Por isso é importante, o dinheiro está sempre trabalhando para você. E aí, quando você consegue ter ativos ali, uma renda passiva, que você colocou em vários lugares, e essa renda, o retorno dela paga o seu custo de vida, você está totalmente livre, você não precisa mais trabalhar, a não ser que você queira. Tá? E ele fala, o T. Harv Eker estudou bastante isso, ele fala que existem dois tipos de rendimento passivos, que é aquele que depende menos de você, que é o dinheiro, onde você coloca dinheiro e o dinheiro volta mais dinheiro. Então, por exemplo, eu compro um imóvel e esse imóvel me volta dinheiro todos os meses. Eu compro a participação numa empresa e todos os meses eu recebo um royalty dessa participação. Eu compro um carro e revendo esse carro. E aí isso me gera dinheiro. Então, isso é o dinheiro fazendo dinheiro. E negócios é quando você se torna dono de um negócio e aí você gerencia esse negócio a ponto de crescer ele e você não precisar trabalhar mais dele e ele render, assim, também um valor mensal. Tá? Então, criação de negócios é um rendimento passivo e você precisa entender um pouquinho desses negócios. Né? Como que você faz esse sistema de alavancagem? Empregar pessoas, fazer essas pessoas trabalharem para você e através do trabalho dessas pessoas você gerar uma renda para a sua empresa, beneficiando todas as pessoas que estão ali dentro e gerando valor para você. Tá? Então, as pessoas que realmente ficaram ricas e são ricas, elas têm negócios. Elas trabalham dentro do seu negócio. Né? Elas trabalham para fazer o negócio delas crescerem a esse ponto. O grande desafio aqui é a gente chegar num equilíbrio onde a gente consiga equilibrar os gastos e os prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Que essa é o grande desafio para esse passo aqui. Que é muitas vezes as pessoas querem as recompensas imediatas. Eu quero viver o agora, eu quero ter esse negócio aqui agora. E a gente precisa equilibrar esses gastos para ter essa recompensa lá no futuro. Por isso, uma saída é a conta da diversão. Você pode ter um pouco de diversão agora, você pode ter um pouco de prazer agora, mas dentro desse limite aqui. Quando você entende isso, você começa a prosperar lá para frente. Tá? Vai te ajudar isso lá para frente. Uma coisa que o T. Harv fala é que você tem que considerar cada real que você ganha como uma semente. Então, imagina que você vai pegar R$1 e vai enterrar ele. E aí esse R$1 aí, com o tempo, ele vai nascendo, vai germinando, aí dá uma plantinha e nasce R$100. E aí você pega esses R$100, em vez de você pegar esses R$100 e torrar os R$100, botar fogo nele, não, você vai pegar esses R$100 e vai enterrar os R$100. E aí você enterra, vira uma semente um pouco maior. Você enterra esses R$100. E aí vai passar um tempo, vai nascer uma outra plantinha e nasce R$1.000. É assim que você tem que entender cada real que você tem. Que ele pode ser uma semente que plantada vai gerar R$100 e depois esses R$100 você vai plantar de novo, vai virar R$1.000 e assim com o tempo vai crescendo essa plantinha, essa semente e essa lei que a gente precisa entender.
E para a gente conseguir fazer isso, o segredo de tudo isso, para conseguir fazer isso, é instruir-se. É você estar sempre instruindo-se. Tá? Então é muito importante esse ponto de estar buscando, aprendendo, buscando como fazer R$1 transformar em R$100. Vamos ao 16º passo, que esse daqui é um dos mais, que eu considero assim, um dos mais fortes, assim, que é as pessoas ricas, elas agem apesar do medo. E o que quer dizer isso? As pessoas ricas, elas arriscam mais. Todo mundo tem medo. Todo mundo sofre de indecisão, tem dúvidas, não sabe se está certo na hora de tomar uma decisão. Todo mundo sofre disso. Só que as pessoas que normalmente ficam ricas é aquelas pessoas que tomam decisão e agem apesar do medo. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Tá? E muitas vezes você tem o conhecimento, mas você não tem a execução. Então, muitas vezes você está ouvindo algumas coisas aqui que eu estou falando, mas você já tem esse conhecimento, mas nunca colocou em ação. Então, o medo é uma ponte entre o seu conhecimento, entre o seu mundo interno e a realidade prática, que é a execução, que é realmente colocar em ação. Tá? Então, a ação é a ponte. O medo é a ponte entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. Um grande erro que a gente passa é esperar diminuir a sensação de medo para aí eu começar a agir. Cara, isso nunca vai acontecer. Nunca vai ter esse time. Nunca vai existir esse time, tá? E o que você precisa aprender é aprender a agir mesmo quando você não tem vontade de fazer. Cara, eu não estou com vontade de fazer, eu estou indeciso, eu estou com dúvida, mas assim mesmo eu vou lá e faço. Porque quando a gente pensa dessa forma, não é o tamanho do obstáculo, não é o tamanho do desafio, e sim o seu tamanho. Quanto mais você se expande, quanto mais você se prepara mentalmente, quanto mais você trabalha em cima do seu medo, você reage melhor. Tá? Então você consegue passar por esse medo, agir mesmo estando com medo. Uma frase que marca muito isso é que se você está disposto a fazer só o que é fácil, a sua vida vai ser difícil. Mas se você está disposto e concorda em fazer o que é difícil, a sua vida vai ser fácil. Isso é muito forte. E quando a gente está no nossa zona de conforto, que é fazendo só aquelas coisinhas que a gente está acostumado, a gente não arrisca muito, o conforto ele faz você se sentir bem e traz aconchego para você. Mas, no entanto, ele não permite que você cresça, ele não permite que você se expanda, que você melhore. Então, essa zona, a zona conhecida como zona de conforto, ele te dá aconchego e segurança, mas não te permite crescer. Então, o que você precisa aprender é se sentir bem no desconforto, acostumar a se sentir bem no desconforto. Essa é uma atitude que os ricos eles fazem. Estou sempre em desconforto e eu consigo agir mesmo estando em desconforto. Quanto mais conforto se torna prioridade para você, mais contraído de medo você fica. Isso é forte. Então, quando a gente está mais buscando estar confortável, é mais medo que eu estou trazendo para perto de mim. Então, a meta é se sentir, não é se sentir confortável, tá? É você achar um ponto dentro do desconforto que você consiga agir. Tá? Então, começa a instalar na sua mente pensamentos que vão fazer você agir apesar do medo. Tá? Então, você tem que colocar pensamentos poderosos na sua cabeça, na sua mente. Você tem que começar a treinar a sua mente e espantar, tirar a dúvida, a incerteza, o medo da sua frente e começar a instalar pensamentos que vão fazer você ir contrário a isso.
Tá? Essa é a sugestão aqui. Saber treinar a sua mente e manejar ela é o maior talento que você pode ter na vida. Esse é o maior talento, você manejar a sua forma de pensar. E vamos para o nossa última atitude. As pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. Se algo na sua vida não vai bem, é porque você não sabe algo. Você precisa aprender algo. Então, você tem que estar sempre em aprendizado. Você tem que estar sempre metido em curso, sempre metido em consultorias, sempre metido com outras pessoas que vão fazer você aprender coisas. Você tem que estar sempre aprendendo. E uma crença das pessoas que têm a mentalidade pobre é que elas falam para elas: ah, mas isso daí eu já sei isso. Mas só que ela não colhe o resultado disso. Ela sabe, mas não aplica. Então, essa é uma crença que as pessoas de mentalidade pobre têm. Falar, ah, já sei isso daí, não vou dar importância para isso. Então, elas querem sempre estar certas. E aqui não tem medida. Ou você está certo, ou você está rico. Se você prefere estar certo, você está só querendo ter razão. Mas se você está certo, você está pronto e aberto para aprender coisas novas e para aplicar coisas novas. Tá? E o grande desenvolvimento é desenvolver o seu caráter e desenvolver a sua mentalidade. Quando você está pronto para desenvolver o seu caráter e a sua mentalidade, você vai conseguir fazer tudo o que você quiser. Você vai botar sempre isso na frente. Quando você tem essas duas coisas alinhadas, e só vai conseguir fazer isso aprendendo coisas, mantendo uma mente flexível, uma mente que absorve mais, uma mente que está pronta e aberta para receber coisas novas. E a sequência que a gente certa para fazer alguma coisa é ser, fazer e ter. E as pessoas querem ter para depois fazer, para depois ser. Então, a frase que você tem que tirar dessa atitude aqui é: se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, se eu me tornar, primeiro eu me torno, eu poderei fazer o que é preciso fazer para depois eu ter o que eu quero. Então, aqui a grande meta é você crescer como ser humano, não crescer financeiramente. Quando você cresce como ser humano, você se melhora como ser humano, você vai melhorar nas outras coisas. Tá? Então, o sucesso não é o quê, e sim quem. E esse quem, ele pode ser treinado e ensinado. Tá? Então, o quem é a pessoa que está se desenvolvendo. Quem é o sucesso? O sucesso vem do quem e não do o quê. Então, quando a pessoa ela cresce pessoalmente, ela traz junto consigo o crescimento financeiro, o crescimento de felicidade, o crescimento de generosidade, de amor. Ela cresce como um todo e o financeiro vem junto. Então, o crescimento é um crescimento pessoal e só vai conseguir isso se você estiver aberto a aprender coisas novas. Então, para você aprender a ganhar mais dinheiro, você precisa aprender coisas e você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Quanto maior o desempenho na sua área, mais você vai ganhar. É simples. Né? Quanto mais você sabe de uma coisa, mais dinheiro você ganha por isso. Tá? Então, aprenda sempre e aprenda com quem já fez aquilo que você quer fazer. Isso é muito importante. Tenha pessoas para você seguir, para você aprender aquilo que elas fazem. Aprenda com elas, chega perto dessas pessoas, esteja do lado dessas pessoas para aprender. E normalmente aquelas pessoas que já fazem aquilo que você deseja. Chegar aonde você já chegou aonde você quer chegar. Galera, vai cair aqui os 40 minutos, tá? Mas eu vou abrir uma nova sala e na próxima sala eu quero deixar aberto para a gente conversar, porque essa daqui foi a nossa 17ª atitude.
Tá? Então, eu espero que você tenha escrito bastante coisa aí, tenha compartilhado bastante coisas, e eu vou abrir uma nova sala e eu vou deixar aberto para a gente conversar. Tá? Então, assim que cair aqui, eu vou botar um outro link lá no grupo para a gente voltar aqui e eu vou deixar um bate-papo aqui para a gente trocar uma ideia. Tá bom? Então, essas foram as 17 atitudes para desenvolver, atitude financeira para desenvolver o seu negócio em 2021. Obrigado aí pela participação, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por dedicar esse tempo aqui. Espero que vocês tenham aprendido e estamos voltando aí já em alguns segundos.